tarde! Começa agora o Boletim de Notícias Canção Nova. E neste mês das vocações, nós destacamos uma iniciativa do Seminário de Aracaju, que irá investir na formação psicoemocional dos seminaristas. Um aspecto muito importante para os futuros padres. Os seminaristas estudam de 8 a 9 anos, recebem formação superior em teologia e filosofia. Após este período, são ordenados sacerdotes. Segundo o diretor acadêmico do Seminário Maior, Nossa Senhora da Conceição, na Arquidiocese de Aracaju, tanto tempo de estudo não prepara o futuro padre emocionalmente para depois cuidar da comunidade na paróquia. A preocupação da igreja na formação integral da pessoa humana passa também pelos cuidados com a saúde mental. Pensando nisso, nos seminários há uma outra preocupação. Eles também são acompanhados por psicólogos com sessões individuais. Marcos será ordenado no ano que vem. O trato é constante. Ninguém está completo, sobretudo na dimensão formativa. Nós estamos sempre incompletos. E essa busca, esse itinerário também pelo autoconhecimento, é de fundamental importância, porque viabiliza também um crescimento humano superior àquele das expectativas. Diante dessa preocupação da igreja em formar emocionalmente os novos padres, aí eu te faço uma pergunta. Será que depois que esse novo sacerdote assume uma paróquia, ele será compreendido quando errar, quando responder mais duramente a um leigo? Ou será que esse paroquiano vai deixar a igreja na primeira discussão com o padre? Para o bispo, referencial da organização dos seminários e institutos filosóficos e teológicos do Brasil, tolerância é a palavra-chave. Então, se você quer, de fato, fazer com que o padre possa viver bem, feliz, realizado, ele precisa ser ajudado. Então, isso nem sempre os padres estão dispostos a ouvir, mas a gente já vai aprendendo com o tempo. Essa sintonia de padres e cristãos leigos, os líderes, os agentes de pastoral, assim, é o que enriquece a nossa vida comunitária, a nossa igreja. A Igreja do Ceará está em festa. O Vaticano autorizou a abertura do processo de beatificação de Padre Cícero, que agora passa a ser declarado servo de Deus. O anúncio foi feito pelo bispo da Diocese do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, na tradicional missa do dia 20, que acontece todos os meses, em sufrágio da alma de Padre Cícero. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus. Uma curiosidade é que Padre Cícero Romão Batista iniciou sua jornada eclesial rumo ao sacerdócio em Fortaleza. O então jovem, vindo de Cajazeiras, na Paraíba, estudou filosofia e teologia no Seminário da Prainha, instituição de ensino que hoje abriga a Faculdade Católica de Fortaleza. Afamado de santidade ainda em vida, Padre Cícero viveu seu ministério sacerdotal em Juazeiro do Norte, cidade que lhe deu o nome carinhoso de Padre Inciso. E o homem que ensinava ao povo sofrido que não existe trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação, está cada vez mais perto dos altares. O Padre Cícero Romão Batista foi um sinal de Deus na vida de tantos irmãos, os pobres, os humildes, aqueles que procuravam essa região em tempos difíceis, à procura, é claro, de serem acolhidos e abraçados em suas dificuldades. Assim nasce, digamos, todo um fenômeno que resulta depois numa verdadeira veneração para com o Padre Cícero por parte daquelas pessoas que ele acolheu, que ele amou, que ele cuidou. Ele foi para cada um deles um pai e um amigo, como ele costumava chamar, meus amiguinhos. A Diocese de Crato recebe, então, com muita alegria, a notícia de que podemos abrir a causa de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, porque essa herança espiritual ela está em nossas mãos, como igreja, como aquela realidade que acolhe a experiência romeira de toda parte. A Diocese de Crato, como mãe, procurou, sobretudo nos últimos tempos, abraçar, cuidar, sentir e, a partir desse sentimento,
apresentar à Santa Sé a realidade do que temos hoje. Ler, encontrar amigos e fazer atividades físicas tem um impacto positivo na redução do risco de demências. É o que mostra um estudo da Academia Norte-Americana de Neurologia. Helenir tem 62 anos e há 5 meses mudou o estilo de vida para se dedicar a várias atividades. Melhora a diabetes, melhora o colesterol e você vai ficando com a saúde melhor. Uma rotina de atividades como artesanato e esportes reduz o risco de demência, em especial de Alzheimer e do tipo vascular. O estudo em uma academia norte-americana de neurologia, com mais de 2 milhões de pessoas, mostra que o lazer reduz em 17% o desenvolvimento da doença. E não é só a atividade de lazer que a gente está dizendo, mas é também o que ela representa, que é uma forma de viver a vida de uma maneira mais ativa. Então, essa é uma das grandes predicados desse novo estudo que chama a atenção das pessoas para a necessidade de viver bem. Por isso é importante investir em projetos que incentivem a autoestima e autonomia nesta fase da vida. O envelhecimento bem-sucedido é aquele definido não pela ausência completa de doenças, mas pela pessoa, mesmo tendo ainda doenças, ela tem um nível funcional elevado. Ela consegue levar a sua vida. As campanhas eleitorais já começaram e elas devem seguir uma série de regras previstas por lei. O não cumprimento destas regras está sujeito à punição. Um aplicativo lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral permite ao cidadão denunciar as irregularidades. 28.274 candidatos vão concorrer às eleições gerais deste ano. Difícil para a Justiça Eleitoral fiscalizar tudo. Por isso, o papel da população é essencial na missão de denunciar erros de campanha. E para ajudar no processo, o eleitor conta com um aplicativo do Superior Tribunal Eleitoral. O aplicativo Pardal é uma ferramenta adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral para que o cidadão possa registrar denúncias de propagandas eleitorais irregulares e também de outras irregularidades eleitorais. Com a ferramenta, dá para descobrir o que pode e o que é proibido na propaganda eleitoral. E, claro, denunciar as irregularidades. Ao perceber as irregularidades nas campanhas eleitorais, é necessário que o cidadão faça registros, seja em fotos, vídeos ou áudios, porque eles serão exigidos na hora de fazer a denúncia. Além disso, ele vai ter que informar os dados pessoais dele, do denunciante, nome, CPF, endereço, mas é importante observar que esses dados vão ser mantidos em sigilo. E também tem que colocar o endereço completo do local da propaganda, isso é muito importante para que a gente consiga fazer a fiscalização, e também um descritivo do que ele identificou como irregular. Denúncia apresentada, a Justiça tem até 3 dias para começar a verificar e tomar as medidas necessárias. Para este cientista político, é essencial que a população assuma o papel de fiscalizador, para tornar a política cada vez mais transparente. Assim, cada indivíduo vai ter uma noção mais clara daquilo que as eleições mobilizam, de como as eleições também devem ocorrer dentro das regras que facilitam a vida de cada um de nós. Então, esses instrumentos, o uso dos aplicativos nos telefones celulares, nos computadores, são instrumentos muito importantes para a gente pensar na cidadania eleitoral. No quadro Previdência desta semana, o advogado Rodrigo Capistrano fala sobre a idade mínima para pedir a aposentadoria. Nos chegou a seguinte pergunta através do Instagram. Completei 65 anos, já posso pedir minha aposentadoria por idade? Essa pergunta foi feita por um seguidor do sexo masculino. Eu resolvi respondê-la aqui no quadro, pois a gente pode trazer algumas informações importantes sobre o tema para que possa ajudar todos vocês no momento da aposentadoria por idade. Inicialmente, vale ressaltar que com a reforma da Previdência, as mulheres que anteriormente se aposentavam com 60 anos de idade passam a contar agora com a regra de transição, que em 2022 a idade mínima para sua aposentadoria é de 61 anos e meio.
A partir de 1º de janeiro de 2023, 62 anos. E assim se manterá até uma nova alteração legislativa. Para os homens, nada mudou em consideração à idade. Continua sendo 65 anos. A carência para homem e para mulher, ela se mantém em 180 contribuições, ou seja, os 15 anos de contribuição. Aqui cabe uma observação importante. Existem maneiras que você pode utilizar da sua vida pregressa para melhorar o seu benefício, ou até atingir o tempo mínimo de contribuição. No caso daquelas pessoas que tiveram uma infância na roça, que trabalharam com seus pais em regime de agricultura familiar, o período que você trabalhou na roça, a partir dos 14 anos, ele pode ser contado como tempo de contribuição. Basta você provar que seus pais exerciam a agricultura em regime de economia familiar. Um bom ponto para isso é caso eles sejam aposentados como segurado especial, como agricultores. Para os homens também, pode ser levado em consideração o período em que ele serviu o Exército, o serviço militar obrigatório. Tanto faz, nesse caso, se é Exército, Marinha ou Aeronáutica. Mas aquelas pessoas que prestaram o serviço militar, que não foram dispensadas, esse período conta como tempo de contribuição. Assim, ele pode ser levado a efeito para atingir a carência, os 180, como também para aumentar esse prazo. Importante dizer é o seguinte, caso o INSS não considere esse período, não considere o período militar, você pode recorrer à justiça para ver valer o seu direito. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um forte abraço, fiquem com Deus. Você também pode participar deste quadro enviando suas dúvidas para o e-mail jornalismo.aracaju@cançãonova.com. O envelhecimento traz consigo o surgimento de doenças que algumas vezes os filhos não percebem. Então, quando os pais chegam à fase idosa, é importante buscar mais informações a respeito. Um simpósio em Aracaju procura orientar os filhos a cuidar melhor dos pais na terceira idade. Dona Leda estava levando o cachorro para passear e tropeçou. Na queda, machucou o fêmur. Ainda bem que não fraturou, mas foi um susto. Já caí várias vezes, várias. Mas parece que tem um anjo que me ampara, né? Que não tive danos assim maiores. O cuidado com possíveis quedas é só um capítulo de como cuidar de um idoso na família. Dona Anaide cuida do pai, é enfermeira. O idoso não é uma doença, é uma condição, né? E ele tem todo o saber dele, toda a iniciativa dele, a autonomia. E quando ele vai perdendo, você tem que aprender como cuidar para não ferir. Né? Fora os cuidados que vão acontecendo, a questão da incontinência urinária, né? Da lapso de memória. Toda a informação é importante quando nos referimos a idosos e cuidar bem deles. Se você é filho, precisa de informação, então, esse fim de semana, inclusive, agora, no próximo sábado, vai acontecer um simpósio aqui na capital sergipana com vários palestrantes, profissionais de saúde que vão tirar todas as dúvidas. É o 8º simpósio sobre o assunto. A geriatra responsável aponta a importância de momentos como esse. Cabe a nós, especialistas na área, né, na geriatria, na gerontologia, em orientar melhor esses filhos, como eles podem honrar melhor seus pais. Nunca é demais ouvir os pais, gastar tempo, dar atenção, conversar com o idoso. Isso faz com que se sintam felizes e participantes da vida na família. Porque o que se vê hoje, muitas pessoas não têm paciência. Descaso, empurra para lá, deixa cair, faz tudo, né? Então, estar com a mente sempre alerta e saudável é outra dica. Por isso, se tiver um grupo de idosos na sua comunidade, faça como Dona Irene. Isso aqui que nós usamos aqui é um recurso muito bom. Não só a parte de você treinar sua memória, como também a parte de socialização. Aqui é muito bom. Sobre esse simpósio, nós conversamos com a geriatra Juliana Silva Santana, que destacou a importância da atenção dos filhos para com os idosos. Já estou aqui também com a geriatra, a doutora Juliana, para falar desse simpósio, o 8º já. Já conversei com uma filha que cuida do pai idoso, ela já fez aqui alguns alertas. Muito importante esse simpósio.
Muito importante mesmo, muito importante, porque as pessoas estão envelhecendo e o idoso ele tem várias peculiaridades, várias condições diferenciadas, as patologias aparecem de formas diferentes, ainda vem as questões de vida, os conflitos de relacionamento que também impactam na saúde física do idoso. E daí eu acho que cabe a nós, especialistas na área, né, na geriatria, na gerontologia, em orientar melhor esses filhos, como eles podem honrar melhor seus pais, dar um melhor cuidado através do conhecimento. Então, às vezes você informando, tirando dúvidas, orientando o que é bom e o que não é bom, aquele filho pode fazer o seu melhor para o seu pai. E o simpósio vai ser em que local? Na AEASE, que é a Associação de Engenheiros Agrônomos, em frente ali ao Parque da Sementeira. É um local muito centralizado para que todas as pessoas possam ir de fácil acesso. Inclusive tem estacionamento lá também. Tem estacionamento. Eu brinco, digo que é gratuito, mas a gente pede para que as pessoas levem pelo menos um pacote de fralda geriátrica para que a gente possa doar às instituições de longa permanência, aos abrigos, né? Os abrigos que hoje não fazem também por amor. E aí a gente vai estar contribuindo de duas formas. Nós vamos estar contribuindo com conhecimento, com orientação para esses filhos, tanto para eles cuidarem dos seus pais, como eles também vão estar entendendo como envelhecer melhor, como essa jornada pode ser melhor. E vamos estar contribuindo com os abrigos, que estão muito necessitados. Eu acho que é uma forma de todos nós estarmos juntos por uma causa muito boa, que é a causa do idoso. Na pessoa mais velha, as doenças elas aparecem de uma forma diferente. Elas têm manifestações atípicas. E muitas pessoas acabam atribuindo aquele sintoma, aqueles sinais isso é da idade, né? O processo natural do envelhecimento. E a gente vai alertar que não é, que muitas coisas podem ser cuidadas, tratadas, evitadas, porque o diabetes, por exemplo, tem muitas complicações. Hoje a maior parte das pessoas, por exemplo, que estão fazendo hemodiálise, que tem um membro amputado, que tem uma cegueira, por exemplo, muitas das causas foi de uma glicemia mal conduzida, mal controlada ou que demorou muito de ser diagnosticada. Então, olha quantos males nós vamos poder evitar se soubermos tomar atitude mais cedo. Quando o assunto é câncer de mama, é muito comum pensar nesse diagnóstico a partir de certa idade. Mas uma mudança na faixa etária tem preocupado os profissionais de saúde. Eu fui fazer uma oração, como de costume, à noite, coloquei a mão no peito e aí eu senti um carocinho assim, né, mais alto, mais volumoso. Eu senti um nódulo bem pequeno, né, uma coisa assim, bem simples mesmo, que eu achava que não era nada. Renata e Josiane, mulheres que nunca se viram. Elas têm em comum em suas histórias diagnóstico de câncer de mama aos 29 anos de idade. Era maligno. O tipo de tumor que eu estava era muito agressivo. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? A gente sempre pensa, pode acontecer com todo mundo, com a gente não. Cerca de 60 mil brasileiras são diagnosticadas com câncer de mama anualmente. A maioria das mulheres afetadas descobriu a doença depois dos 50 anos. Uma leve mudança nessa faixa etária nos últimos anos acendeu o alerta das autoridades de saúde. É que aumentou a incidência de câncer de mama em mulheres com menos de 35 anos. Número baixo, mas é um aumento significativo, considerando que era 2%, 4%, ou seja, dobrou aí essa quantidade. Para câncer de mama em mulheres com menos de 35 anos, a gente observa alguns fatores que contribuem para esse aumento que a gente observou. Então, o aumento da obesidade, né? Então, não se alimentar direito, não praticar atividade física, a maternidade cada vez mais tardia. Para mulheres com histórico de câncer de mama na família, a orientação é fazer mamografia com regularidade a partir dos 40 anos. Já para as que não têm histórico, é indicado a partir dos 50. Para as mais jovens, a orientação é conhecer o corpo, realizar o autoexame e dar atenção a qualquer mudança. É sempre numa fase pós-menstrual, palpar as mamas, ver se tem alguma alteração, alguma diferença. E a atenção pode levar ao diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura. Eu falo muito que é importante
as mulheres se autoconhecer, né? Conhecer o corpo, se tocar. Quando a gente descobre o câncer no começo, a chance de cura é grande, né? Porque tem casos e casos, né? E o câncer ele é uma doença silenciosa. Confira como fica a previsão do tempo para este fim de semana. No sábado, o sol aparece entre nuvens e pode ocorrer chuva rápida ao longo do dia. A mínima fica em 22 graus e a máxima 27. No domingo, o sol aparece, mas há possibilidade de chuva. E a mínima fica em 22 e a máxima em 27 graus. Morar sozinho é um hábito que cresceu no país. Uma pesquisa do IBGE mostra que o número de domicílios com um único morador cresceu 43,7% no Brasil. E em Sergipe, o número é o maior do Nordeste. No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostrou que entre as pessoas vivendo sozinhas, os homens são maioria, 56,6%. A participação das mulheres nesse tipo de arranjo domiciliar é maior no Sudeste, 46,4%, e no Sul, 46,5%. O estudo do IBGE revelou ainda que, entre as mulheres que moram sozinhas, cerca de 60% são idosas. Depois que os filhos cresceram e casaram, veio a realidade de morar sozinha. Com o tempo, Tânia se acostumou. Mas essa adaptação, ela é assim, às vezes ela é boa, mas às vezes ela se torna um pouco dolorida, né? E a gente vai a cada dia vencendo. De acordo com a pesquisa do IBGE, em 2012 eram 7,5 milhões de brasileiros que moravam sozinhos. 9 anos depois, em 2021, esse número saltou para quase 11 milhões. Um dos principais motivos, o envelhecimento da população. Mas quando falamos de jovens que desejam morar sozinhos, significa liberdade. Em Sergipe, no ano de 2021, havia uma estimativa de 2.338.000 habitantes, sendo 1.216.000 mulheres, cerca de 100.000 homens a menos. Segundo o IBGE, nos 779.000 domicílios pesquisados, 16,2% são ocupados por apenas uma pessoa. O número é o maior do Nordeste e o quinto maior do país. Esse número cresceu em 5,2 pontos percentuais em 10 anos. Para o geógrafo, a tendência é de crescer mais ainda. Isso já é uma tendência nos países desenvolvidos, essas famílias unitárias, por uma integração maior das pessoas no mercado de trabalho, a exigência maior do mercado de trabalho, e nós estamos copiando essa tendência que já ocorre há um bom tempo em países mais desenvolvidos. Para o professor de Sociologia da Universidade Federal de Sergipe, diante dessa tendência de mais gente morando só, existem maneiras de driblar a solidão. São estratégias possíveis e verificadas como estratégias eficazes, né? Aquelas pessoas que participam de comunidades, sejam elas religiosas, seja outro tipo de associativismo, né? Um clube de idosos, uma associação, um sindicato, ou um trabalho filantrópico, essas pessoas, elas tendem menos ao isolamento, né? E, consequentemente, as consequências desse isolamento. O Papa Francisco concluiu nesta semana o ciclo de catequese sobre a velhice, com uma reflexão sobre a Assunção de Nossa Senhora, que, segundo ele, antecipa o destino humano, que é ressurgir. O Papa inspirou-se no livro do profeta Daniel, que em um sonho profético apresenta uma visão misteriosa e, ao mesmo tempo, esplêndida de Deus. E ao tempo stesso splendente. Quando se pensa em Deus, que imagem vem à sua mente? Hoje o Santo Padre explicou que não devemos desmistificar tudo com as crianças. A imagem de Deus, idoso, com cabelos brancos, não é um símbolo bobo, é uma imagem bíblica, nobre e terna. Francisco lembrou de Simeão e Ana, destacando o encontro entre a humanidade representada por estes dois idosos com Jesus, o Filho eterno de Deus feito homem. Il Figlio eterno di Dio fatto uomo.
O testemunho dos idosos une as idades da vida e as dimensões do tempo, passado, presente e futuro. Explicou e alertou que é doloroso e prejudicial ver que as idades são concebidas como mundos separados, em competição entre elas, cada um tentando viver às custas do outro. Que cercano di vivere ciascuno a spese dell'altro, questo non va. O pontífice pediu que se devolva às crianças que devem aprender a nascer o testemunho terno dos idosos que possuem a sabedoria do morrer. Embora a morte seja uma passagem difícil, também é a passagem que encerra o tempo da incerteza e joga fora o relógio, pois a beleza da vida, que não tem mais uma data de expiração, começa precisamente ali. Tutti dobbiamo andare lì, ma non è facile. No final, o Papa brincou com uma criança da plateia que se aproximou dele. Nell'udienza parlavamo del dialogo fra vecchi e giovani. Questo è stato coraggioso, questo, Nosso boletim de notícias termina aqui, mas você pode acompanhar as informações sobre a Canção Nova em Aracaju pelo nosso Instagram, @CançãoNovaAracaju. Espero te encontrar na próxima semana. TV Canção Nova, sempre perto de você.